Olá, pessoal. Eu estou gravando aqui uma revisão geral do que vimos agora no quarto bimestre da disciplina de ética. E eu preparei um mapa mental para que vocês possam fazer a avaliação final. Então, vou explicar agora todo o mapa mental, relembrar esses últimos assuntos e espero que ajude vocês nessa avaliação final. Então, vou avaliar vocês tanto pela avaliação diagnóstica como por essa avaliação. Quem também fez as atividades, nós também vamos dar uma pontuação extra, tá certo? Então, olha, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E esse mesmo mapa mental, você vai ver que também eu vou postar lá no Classroom, certo? Então, vai ter o mapa mental, a aula de revisão e vocês vão ter também a atividade final para vocês responderem as questõezinhas valendo 10 pontos sobre esses três assuntos, tá certo? Então, esse aí é o nosso mapa mental, eu preparei, né, o assunto sobre bullying, vocês já fizeram aí as atividades sobre bullying, os pilares da educação e a espiritualidade e religiosidade. Então, nós vamos aqui ampliar para que vocês possam acompanhar. Pronto, nós vamos começar aqui por bullying. Professor, o que é bullying? Né? A gente escuta hoje, no meu tempo, as pessoas diziam que era fulano tá mangando de cicrando. Então, hoje fala muito de bullying. Fulano tá fazendo bullying com fulano. Então, o que realmente é bullying? Eu coloquei aí o conceito para vocês. E bullying, se você observar, está o conceito aqui bem acima. E bullying são atos violentos, intencionados e repetitivos. Ou seja, o que acontece? A partir do momento em que a pessoa, ela, por várias vezes, fica intencionalmente humilhando, agredindo, zombando, então, isso são atos de violência. Muito do bullying, a maioria, na verdade, não é violência realmente praticada com as próprias mãos, mas é um ato de violência, mas uma violência verbal, uma violência psicológica, moral. Então, por isso que o bullying ele deve ser evitado. Então, como nós voltando aí para o nosso conceito, então, esses atos violentos repetitivos contra alguma pessoa causam dano físico ou psicológico. Ou seja, algumas pessoas podem criar um trauma, ou até mesmo, um exemplo, alguém que está além do peso. Aí, normalmente, na escola, alguém vai colocar apelidos pejorativos. Isso é triste, porque você vai. Isso na infância, estou falando na infância, não estou nem falando na vida adolescente, né? Mas na infância, aí você vai criando aquele medo, aquela tristeza, entendeu? Então já o bullying hoje ele é muito enfatizado justamente isso. Quando antigamente era levada, era brincadeira de mau gosto, hoje é levado realmente a até mesmo a algumas infrações no Código Penal. Então é caso até de processo. Então o objetivo é intimidar, é humilhar, é agredir. Então realmente é só coisas ruins. O bullying, ele tem como objetivo. Então, nós devemos o quê? Evitar certas situações. Enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Então, deve ser evitado o bullying, não é porque muitas vezes com pessoas de menor de idade que o bullying, ele não deve ser levado em consideração. Ele deve ser levado em consideração, sim, porque a pessoa que está recebendo o bullying, ele passa a ter problemas. Então, esses problemas devem ser evitados. Então, o exemplo, o bullying na escola, existe bullying, né, em vários locais. Eu vou frisar especialmente o bullying na escola, que é o que
a idade de vocês é o que normalmente passamos a viver, né? Claro que na nossa escola, eu vejo assim, o bullying, apesar de falarmos do bullying e tudo, mas eu vejo que existe um respeito mútuo entre os alunos, entre os professores, né? Aluno, professor, aluno, coordenação. Então é bem interessante que haja realmente esse respeito, porque o bullying ele atrapalha o aluno em todas as áreas, né? Na aprendizagem, no comportamento. O aluno ele se sente excluído. Eu já vi casos de alunos que têm esse sentimento na escola, mas como eu disse a vocês, claro que eu sei que existe, mas que eu sei que muitos têm o convívio amigavelmente com seus colegas. Consequências: dores de cabeça, transtorno alimentar, a pessoa não quer comer, fica irritado, depressão. Então, tudo isso é gerado em torno do bullying. Existem alunos, eu já vi casos de alunos que pedem até transferência daquela escola. Então, é muito triste você saber que o aluno ele saiu porque os outros alunos ficavam com chacota. Muito triste. Eu coloquei aqui, resumidamente, tipos de bullying. Então, nós vamos ver aqui, o bullying físico é aquele que realmente vai ter agressões físicas, bater, derrubar. Bullying psicológico é aquele em que o indivíduo ele vai sentir medo, ele fica aterrorizado, ele realmente ele vai criar ali um transtorno até psicológico por causa desse bullying. Bullying moral é aquele que tem calúnia e difamação, ou seja, alguém falou uma mentira e você sabe que a mentira falada várias vezes, muitos acreditam que é verdade. Então, é uma calúnia, uma difamação e aquilo é o que? Um bullying moral, ou seja, atingiu a moral daquela pessoa. Bullying verbal. O verbal é quando temos aí xingamentos e apelidos. É muito triste, né? Quando chega alguém, fulano, você é isso, você é aquilo, e começa aos xingamentos. Então, vai criar ali um complexo. Bullying sexual, assediar e seduzir, ou seja, homem, mulher, mulher, homem, né? Então, garoto, garota, então tem esse bullying sexual. Às vezes você fica ali assediando, porque é uma garotinha bestinha, é um garotinho frágil, então eu vou ficar ali brincando com ele. Então aquilo não é correto. Bullying social. Ignorar ou excluir o convívio social. Então, o bullying social é aquele, você tem a sua galerinha e tenta excluir aquele, não, aquele menino ali é besta, é sem graça, não, não deixa ele de fora. Então, a exclusão, entendeu? Social. Bullying material é você chegar e destruir algo, furtar algum objeto. E aquilo vai criar o quê? A pessoa fica com um transtorno psicológico, que tudo que ela vai ter, você vai chegar perto, você vai destruir. Bullying virtual. E, infelizmente, hoje, com a nossa tecnologia avançada, esse bullying virtual está destruindo jovens, adolescentes. Por quê? Alguém não gosta pessoa X não gosta de Y. Então, o que ele faz? Ele coloca algo, uma mentira nas redes sociais, ou muitas vezes uma verdade, mas a vida da outra pessoa não diz respeito a ele. E aí, só para humilhar, então, a partir daquele momento, a pessoa fica revoltada por tudo aquilo que aconteceu. Então, o bullying no geral, aonde, seja na escola, no trabalho, aonde estiver, ele deve ser evitado. Como eu disse a vocês, é caso até de justiça, né? E aí nós vamos para outros assuntos. Vocês depois tiverem dúvida, quiserem mandar perguntas, podem mandar no PV, certo? O nosso próximo assunto aí, resumidamente, também é pilares da educação.
Isso é o que nós aprendemos na escola, que nós temos 4 competências. A primeira é a competência pessoal. Nós devemos aprender a ser. Ser o quê, professora? Ser tudo que você tem como pessoa individual, você deve a cada dia buscar melhorar os seus talentos, a sua responsabilidade, a sua autonomia. Então, esse é o primeiro pilar da educação. Eu tenho os meus talentos, tudo o que eu puder desenvolver, eu vou desenvolver na música, eu vou desenvolver na história, eu gosto da biologia, então, aonde você puder desenvolver as suas áreas, as suas competências, sinta-se à vontade. Essa é a primeira competência, a pessoal. Você tem talentos, você tem responsabilidade, você vai agir de acordo com elas. A segunda, aprender a conviver. Isso é muito importante. Nós não nascemos para viver sozinhos. Então, nós vivemos em grupos, nós vivemos com outras pessoas. Nós estamos dentro de casa, agora com esse corona, né? Nós estamos trancados dentro de casa. Mas dentro de casa também nós convivemos com outras pessoas. Então nós devemos aprender a conviver com outros, cooperar, participar com outras pessoas. Então aprender a conviver na escola não é diferente. O pilar da educação de convivência, você tem que conviver com todos, então você tem que aprender a ter essa convivência com os outros alunos. Vamos lá para os nossos dois últimos pilares. Aprender a conhecer. Então, na escola você tá para aprender, ter conhecimento. Então, esse conhecimento você aprende através das disciplinas. Você estuda, sei lá, português, matemática, história, geografia. E ali você vai tendo o quê? Você vai memorizando, você vai aprendendo. E essa é uma competência cognitiva, ou seja, você está exercendo a sua mente. E o nosso último pilar, que é a competência produtiva, aprender a fazer. Então, se você aprendeu, você teve o conhecimento, agora você tem que pôr em prática. Então, na escola nós temos esses 4 pilares. Então, voltando aí, aprender a ser, a conviver, a conhecer e a fazer. Então, esses são os quatro pilares da educação. Que vocês possam aí, ainda estão finalizando o primeiro ano, que vocês possam, durante esse ensino médio e em toda a vida acadêmica de vocês, vocês venham pôr em prática esses pilares da educação. E o nosso assunto aí sobre ética, finalizei aí com espiritualidade e religiosidade. Aí você diz, professora, mas você agora vai dar aula de religião? Não. É interessante que você saiba a diferença, porque a religião também influencia na sua vida ética. Muitas pessoas, elas por confiarem em Deus ou nos seus deuses, não sei qual a sua crença, mas ela passa a ter um comportamento diferente. Por quê? Porque ela tem princípios. E esses princípios religiosos, espirituais, vêm influenciar na vida. Então, eu coloquei aqui de um lado a parte de espiritualidade e do outro lado a parte de religiosidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade é algo individual, ou seja, o nosso conceito aí é a relação com o sagrado, com o transcendente, ou seja, Deus, um poder superior. Ou seja, para algumas pessoas, a maioria, né, acredita que Deus existe. E para outras pessoas acredita que existe um poder superior, outros deuses, né? Porque sabemos que existem pessoas que acreditam em mais de um Deus, são as politeístas, né? Quem acredita em um único Deus é monoteísta. Então, a espiritualidade é algo individual, é você em casa, sei lá, não sei como você exercita a sua espiritualidade. No meu caso, eu procuro todos os dias ler a Bíblia, então é uma forma de buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, cantar, então é algo que
eu sinto que eu desenvolvo a minha vida espiritual e eu passo a conhecer o que é certo e o que é errado. Então, é o que eu faço. Ou seja, eu desenvolvo a minha vida espiritual. Eu tenho uns princípios, né? Não sei se vocês sabem, eu sou evangélica, né? Eu frequento uma igreja. Vou até citar o nome, né? Como estamos falando sobre espiritualidade, eu frequento a igreja adventista do sétimo dia. E eu tenho as minhas crenças, eu acredito na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, né? Algumas religiões acreditam só no Velho, outras só no Novo. Eu acredito na Bíblia por completo. E outra característica também que eu tenho como espiritualidade, eu acredito nos 10 mandamentos de Deus, que se encontra em Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos, segundo a Bíblia, que Deus deu a Moisés e a todos os povos, né? Porque os 10 mandamentos sempre existiu. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre religião, mas a religião, eu sou cristã e a igreja, eu frequento a igreja adventista do sétimo dia, ou seja, eu guardo o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Então, a espiritualidade é algo individual. É interessante que você saiba o que é espiritualidade e o que é religiosidade. A religiosidade, o que vem a ser? Já vem a ser uma instituição, ou seja, qualidade de ser religioso, de ter uma religião, ou seja, uma instituição organizada através das crenças. Então, eu vou dar aqui alguns tipos de religiões, não são todos, viu? E olha que eu coloquei vários aqui, mas existem outras religiões. Eu coloquei aqui as mais conhecidas e algumas até menos conhecidas, mas eu coloquei para que vocês possam entender outras religiões. Então, como eu disse a vocês, religião é uma organização onde cada uma delas tem suas crenças. A primeira que nós vamos mostrar aí para vocês é o cristianismo. A maioria dos brasileiros são cristãos, a maioria. Uns católicos, outros protestantes, mas a base é o cristianismo, que é a Bíblia. Como eu disse a vocês, alguns acreditam, né, só no Novo Testamento, outros acreditam só no Velho. Mas o cristianismo, a base é o ensinamento de Jesus Cristo. E aqui no Brasil, né, a maioria das pessoas são cristãs. O islamismo, eu coloquei aí resumidamente cada uma das religiões, vocês podem ver, né? É baseado no Alcorão. Deus é chamado de Alá, acho que vocês já viram na televisão, né? Novela, ou alguém mesmo dando uma entrevista, né? O Deus, ele já chama um Deus de Alá. E Maomé é o último profeta enviado por Deus. E os 5 pilares do Islã, eles têm como os 5 pilares o testemunho da fé, a oração, o pagamento do zakat, que eu pesquisei, eu pensei que poderia ser o dízimo, mas não, o zakat é o pagamento onde eles, durante um ano, o que eles tiveram de renda durante o ano, eles fazem uma oferta onde vão para as pessoas carentes, foi o que eu entendi. O jejum no mês de Ramadã e a peregrinação em Meca. Meca é o local onde Maomé ele está enterrado. Então, é um local onde as pessoas vão fazer peregrinações. Que nós podemos até comparar com o cristianismo, né? Que o cristianismo, as pessoas acreditam em Cristo e lá, e não, apesar de existir o local que acredita-se que foi o local onde ele foi sepultado, mas não existe essa peregrinação até lá, porque logo também os cristãos acreditam que Jesus Cristo ressuscitou. Então, não existe essa adoração a- ao local em si, né? Porque nós acreditamos que ele está no céu. O hinduísmo, né? Deuses diversos, templos grandiosos e práticas variadas. O yoga é um dos seus ensinamentos, então eles têm vários deuses, têm templos grandiosos, e um
dos ensinamentos é o yoga. Então, o budismo, né? O budismo ele é um estilo de vida. Ele ensina a não violência e essa não violência está além do que nós pensamos, né? Que é ser humano contra ser humano, violência contra os animais. Então, tem todo esse estilo de vida, né? Pureza moral e o conceito do karma. Então, foi fundado por Buda. O judaísmo, então, religião monoteísta, fundamentada no Torá e a Bíblia hebraica, ou seja, o Velho Testamento, pratica os mandamentos dados por Deus a Moisés, né? Como eu disse a vocês, até guarda os mandamentos de Moisés, né? Que, na verdade, sempre existiu, né? Deus só instituiu a Moisés. O xiismo, né? Fundada pelo guru Nanak, e segue ensinamentos do livro sagrado do guru Granth Sahib, ensinamentos de serviço comunitário e a lembrança de Deus, ou seja, então essa é a crença deles, ter aquela lembrança de Deus e servir as pessoas através de ensinamentos de serviço comunitário. O taoísmo e o shintoísmo são duas crenças lá da China. O taoísmo baseia-se no politeísmo, ou seja, vários deuses, e tem os seus rituais, misticismo, magia. Segue o livro Tao Te Ching, e o shintoísmo acredita em diversos deuses chamados de kami e se manifesta pela vida das montanhas, rios, animais e também nos seres humanos, ou seja, ele acredita que a vida se manifesta em toda a natureza, não é simplesmente seres humanos possuem vidas, mas eles acreditam que até as montanhas, tudo possui vidas. Então, aí estão os tipos de religiões, para vocês terem aí uma noção. E fica aí o meu abraço a vocês, né? Estamos finalizando aí esse ciclo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E fica aí o meu abraço, né, virtual para vocês. Eu espero que vocês possam ter tido aí uma aprendizagem, uma boa aprendizagem. E vou ficar aí com saudade de vocês, né? Infelizmente o contato foi pouco, vocês começaram esse ano. Mas fica aí o meu abraço e nós nos encontramos aí pelos os corredores da vida, né? Quem sabe próximo ano estarei com vocês. Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe, se cuidem aí do Covid e, no mais, que Deus venha abençoar cada um de vocês, tá certo? Um abraço, busquem sempre ter ética profissional, que foi o que eu quis mostrar para vocês na disciplina, que em todos os âmbitos da vida de vocês venham usar, né, da ética, da moral, terem princípios, que tudo na vida nós precisamos dos nossos princípios. E ele é o que vai formar o nosso caráter, né? E na escola nós aprendemos conhecimento. Nós sabemos o que é 1 mais 1, 2 mais 2, é conhecimento, que é geografia, história. Mas nós aprendemos através dos nossos pais e através das nossas crenças, nós sabemos o que é sabedoria. E sabedoria é você fazer o que é certo e saber o que é errado. Apesar de fazer às vezes o que é errado, mas você sabe que é errado. Então, que vocês possam a cada dia, né, aprender mais, terem aprendido mais e mais com essa disciplina, pôr em prática na vida de vocês, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e quem sabe próximo ano nós estaremos juntos novamente. Tchauzinho e até mais.